Shabbat Shalom, querida igreja do Avivamento, tudo bem com vocês? Obrigado pela sua companhia, você que já acordou sorrindo e dando aí bom dia ao Espírito Santo. Você que está tomando o seu cafezinho, e agora você vai ter mais companhia, né, com você. Com licença para entrar na sua casa, para entrar na sua vida, para entrar no seu coração com uma palavra profética, uma palavra de destino. Porque uma boa conversa muda destino, não é, pessoal? Verdade. E hoje nós estamos aqui com uma carinha nova, fazendo essa surpresa para vocês, algo diferente. Estou aqui com o Ailton, o nosso querido irmão Ailton, que veio aqui dar o ar da graça, né? Vai conduzir, viu? O Shabbat hoje. Obrigado, ele que é jornalista, que é cerimonialista. Falei certo? Certíssimo. A palavra? Isso mesmo. Eu enrosco a língua facinho, né? Cerimonialista. E cerimonialista. Então, bem-vindo, obrigada. Eu que agradeço. Né? Eles são convidados hoje, a Marlise, nossa querida discípula também, psicanalista clínica, está aí já à disposição, atendendo, né? E a nossa querida Edneuza, psicóloga. Como que é mesmo o nome da outra profissão? Ela é Edneuza, nós estávamos diretora falando. jornalística. Diretora jornalística, gente, que chique, né? Eu estou Chique rodeado de gente chique hoje aqui. Porque juntos nós somos melhores. Verdade. Esse é o tema desse Shabbat, né? Tema maravilhoso. E se você pensar nesse tema, você vai ver o quão precioso é quando você entende que juntos somos melhores. Somos melhores juntos do que separado, né? Então, eu quero agradecer também ao meu filho Samuel que está aí nos bastidores, atrás das câmeras. Obrigado, Samu, Gustavo, muito obrigado, né? Todo grande projeto tem por trás um grande líder, e todo grande líder ele tem com ele também uma poderosa equipe, porque ninguém constrói nada sozinho. Então, obrigada a todos. E hoje o nosso texto ele está com base em Eclesiastes, capítulo 4, 9, até o versículo 12 eu resolvi colocar aqui, que maravilha. porque assim a gente, né, pega um contexto desse texto, e que diz assim, ó: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Gente, é muito sério isso aqui. Olha o versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Né? Aquelas canelas frias, né? Às vezes a canela fica gelada ali. Eu já procuro o apóstolo assim, firme a perna, né? Eu vou procurando o pezinho quentinho ali pra... Já aconteceu isso com você? Comigo. Eu também faço Marlise. isso sempre. Olha o versículo 12. E se alguém prevalecer contra um, olha, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras, que é a ênfase do nosso Shabbat, não se quebra tão depressa. E é por isso que juntos somos melhores, né? E eu quero deixar aqui o Ailton fazer as honras, né? Dar uma conduzida aqui. Nós queremos hoje trazer esse conhecimento, esse formato diferente aí, tá? Mostrando essa criatividade que Deus nos dá, essa bênção de termos uma mente criativa. E isso é muito bom. Então, obrigado vocês, tá ok? Obrigado. Uma salva de palmas, né? É bom demais. Então, meninas, como que eu imaginei, e a apóstola, né, sabiamente falou para a gente fazer um formato diferente, e nós vamos fazer uma espécie de um debate, certo? Mas como que vai funcionar esse debate? Nós temos aqui alta tecnologia desenvolvida, né, pela NASA, Certeza. em parceria com o Elon Musk. Essa tecnologia, essa NASA eu conheço. É a Super Nani. Super Nani, um abraço. Beijo, Aí, Nani. Aqui dentro nós temos números de 1 a 7, certo? Tem algumas perguntas. O tema é Juntos Somos Melhores, né? O texto base é Eclesiastes 4:12, que fala basicamente do quê? De relacionamento. Relacionamento, de como que... Então, eu trouxe aqui algumas perguntas que falam sobre mais ou menos o que impede que haja um bom relacionamento. Né? Uau. E em cima Uau. dessas perguntas, as nossas profissionais aqui vão estar, né, debatendo e respondendo. Como que vai funcionar? A apóstola, por exemplo, inicia. Ela vai pegar
um número aqui e eu faço a pergunta e jogo para elas poderem responder. Entendido? Entendido. Tudo. Inclusive, Ailton, eu lembrei aqui, meninas, também agora, que tem mais alguém envolvido aqui nesse Shabbat, né? Que é a Casa do Computador. Oh! Você conhece a Casa do verdade. Computador, a Verdade. Luana e o Alisson? Vocês estão vendo essa mesa maravilhosa aqui? Não estou falando dos quitutes, não. Isso aí é coisa da pastora Sheila, a Alessandra, né? A Neia. Mas olha que mesa que ela nos honrou Maravilhoso. para esse Shabbat, tá? Procura lá, Cadeira. porque, gente, ó, não enferruja, não incha, porque não é madeira. Isso aqui para você colocar na sua área, né, Marlice? Você tem uma piscina linda lá, né, Marlice? Tô namorando. Nós, inclusive, queríamos dividir ela aqui entre nós quatro, cada um levar um pedaço aqui, né? Porque ela é muito linda mesmo, essas Essa cadeira cadeiras. é super confortável. E Nossa, muito. eu quero agradecer a Luana, nós queremos agradecer a Casa do Computador. O Alisson. Eles sempre disponíveis, né? Alisson, Luana, toda a equipe aí de trabalho, vocês são maravilhosos, que o Senhor os prospere, tá bom? Magnífica essa mesa. E para mim, quando eu vi, eu fiquei apaixonado. Porque ela tem tudo isso aqui, ó, dá uma dinâmica. Tá, a Edneuza Ó, já ó. sentou aqui, já rodou. Achei mas o máximo. Tá trabalhando Tá o negócio funcionando. aqui, né? Então vamos Eu começar? até esqueci o que era pra eu fazer. Agora é o seguinte, a primeira a senhora vai pegar um papel aqui, Tá bom. né, nesse sorteio super tecnológico. Tecnológico. 3, É 2, 1. maravilhoso, gente. Peguei. Nós não estamos sabendo de nada disso aqui, hein? A pergunta é a pergunta de número 7, certo? Aí agora eu vou Certo. fazer a pergunta. Aí, no caso, após como ela pegou primeiro, ela responde primeiro e vocês acrescentam, tá bom? 7 é o número da perfeição. Ó, nem pra mim, nem pra você. Falar sobre a polarização, apóstola. A polarização dentro das famílias, né? Dentro das amizades. É extremos, nós estamos vivendo aí a questão política, né? E isso aí vai levando para outros extremos, né? Ou você é do meu lado ou você é contra mim, né? Gostaria que vocês explanassem um pouco sobre isso. Meu Deus. Vamos lá, eu sou pastora, né? Então vamos pro texto bíblico. Ótimo. Amém. Amém, apóstola. Andarão dois juntos se não estiver de comum acordo, né? Diz o texto. Então é complicado. Casa dividida não prospera, né? Casamento dividido não prospera. Brasil dividido não prospera. Então, vamos conversando aqui, vamos chegando aí a um outro denominador também. O que passou na sua cabeça quando você fez essa pergunta? É porque eu participo de um grupo de amigos, né? De infância, adolescência, e criou-se esse grupo por causa da amizade. E acabou se tornando um campo de guerra, o grupo. Acabou se tornando um campo de guerra. Um ofende daqui, outro ofende de lá. Aí um apazigua daqui, outro apazigua de lá. Aí fica aquela... Né, aí chega a vias de ofender, de falar coisas que, às vezes até, né, pessoas saem do grupo, e por causa dessa polarização. Isso me fez... Né, que vai acontecer o quê? Não vai ter essa unidade que diz o texto que foi apresentado aqui pela apóstola. Precisava entender, né, que as nossas diferenças são lindas, né? A questão quando fala multiforme sabedoria de Deus é justamente isso. Já pensou se todo mundo pensasse como você, né, Marlise? Fosse um monte de Marlise por aí, né? Ou então Coitada eu, da tanto Alessandra. de Luizinha, né? Coitada da Alessandra, ela disse. Ele ia ficar mais apaixonado ainda, né? Então, assim, deixar as colegas aqui também expressar. Ailton, você falando nessa questão de grupo de amigos, né? Então a gente tem muitos relatos e a gente acaba vendo, né? Presenciando famílias, a Sim. própria família. Né, se destruindo aí por questão política, religiosa ou até outros tipos de assunto, né? Sim. Que as opiniões são diferentes. Pais, Divergência. até pai deserdando filho de herança por questão política. Até isso você já Até viu? isso eu já vi, real. Né? Então, assim, aí você para e analisa. Será que é só na política? O problema está na política? Né? O problema está na família? O problema está no relacionamento? Aonde Com a base, que né? podemos estar? Eu acredito muito que está em cada um. Valeu. Porque quando nós reagimos, a gente mostra quem nós somos. Então, se nós tivermos amor, a gente vai saber compreender o outro. A gente vai saber a diferença. Então, está em nós. Quando eu venho falar mal daquele que vota nesse ou naquele, ou então daquele
parente ou daquele amigo, ele está tirando muito dele, Tirando o foco, né? né? Ele está tirando dele. Então, eu Olha pra ele, não olha acredito pra Não, olha pra mim não. Olha pra que mim, o não. É ele. ódio, a raiva, o rancor que acontece nos grupos, na família, está mais nas pessoas. Então, se a gente começasse a olhar com amor, que psicologia trabalha muito a empatia, mas uma empatia verdadeira, o que leva a pessoa a fazer isso? Por que ela saiu do grupo? Será que quando ela saiu do grupo foi porque ela foi Uma ofendida? fuga, né? Ou porque ela já estava com um problema, ela já queria? Então, eu acredito que muito mais do que nós reagimos do que propriamente o que um grupo está fazendo. É E coletivo, né? É Um coletivo. inconsciente coletivo, É um né? consciente coletivo. Como E dizia o um- amor. Eu digo que qualquer problema dá para se resolver quando existe amor. O Amor. problema é que está faltando amor. E há amor, né, Ednilson? Porque, assim, quando nós vamos observar, o ser humano nasceu bom. Ele é bom. Claro que em pecado eu fui gerado, em pecado gerou a minha mãe, o pecado original, porém Deus não fez ninguém mal. Assim como quando Judas traiu Jesus, não é que ele nasceu Judas. Ele teve uma escolha. Olha para onde foi o assunto, né? Sim, Exatamente. mas é maravilhoso. Então, Exatamente. Nós temos essa escolha de nós trairmos a família, de nós você tem oportunidade, mas você tem o temor, que além desse amor maravilhoso, esse amor, porque ele tudo crê, ele não se vangloria, né? Esse é o amor. Ele não suspeita mal, ele não age asperamente falando, né? Ele nunca falha, ele não é ciumento. Então, assim, parece algo inalcançável, não parece, gente? Né. Porque diariamente você lida com várias situações, né? Eu, como pastora, há mais de 20 anos no ministério, né? Agora também dentro de uma sala de faculdade, com pessoas totalmente diferentes, pensamentos diferentes, né? Enfim, mas quando esse amor que a Ednilson falou e essa empatia, e você vai compreendendo, você cresce um com o outro, né? Você vai compreendendo isso. É porque o amor é uma escolha, né? Amar a escolha. É amor e escolha. Então, as pessoas se eu confundem muito com sentimento. mas com não sentimento, é uma escolha. Então, quando você decide amar e quando a pessoa faz isso, é porque ela não está exercendo. Né? Lógico que existem traumas, existem Mas tem a experiências, escolha, né? vivências, mas tudo nós temos uma escolha. Eu aprendi com a Jane, sabe? Não sei se vocês lembram qual Jane eu estou falando, a Jane do salão. Lembro. Eu lembro. Que faz Lembro dela. massagens, né? Eu esqueci o sobrenome dela agora. Jane, beijo no teu coração, saudade de você, viu? Uma vez ela falou assim pra mim, nossa, eu vou falar aqui agora, nem perguntei pra ela se eu posso falar. Agora já foi. Fala, mas não fala que foi a Jane. Não é. Não foi a Jane. Não foi não a Jane. foi ela. Eu acho que eu Ok. confundi. Confundiu. Mas ela falou assim que chegou um momento na vida dela, eu nunca esqueci essa fala dela, que era tanta dificuldades para ela, turbulências, né, em outras palavras, ela usou outras palavras, mas que ela teve que escolher. Ela tinha diante dela o caminho do ódio, da raiva, do ressentimento, ou o caminho do amor. E ela falou assim, eu escolhi o amor, eu resolvi amar. Né? Melhor Pra quem escolha. conhece a Jane, né? Coração. Sabe que é um coração disposto. Então, quer dizer, a vida é feita de Escolhas. né? Então, é muito tremendo. Vamos pro próximo tema. Agora é a Edneuza que vai fazer o sorteio desenvolvido aí pela NASA em parceria com o Elon Musk. Eu vou pegar bem esse que está escondidinho. Parceria com a Para Nani. ser bem... Em parceria com Pra a revelar. Nani. Em Parceria com a Nani. Faz muitos anos que a Nani fez. A pergunta de número 1. Pergunta de Eita. número 1. Nossa, quero iniciar. O importante é competir, mas vou ficar com raiva se eu não ganhar. A importância de buscar a vitória, mas também saber reconhecer as nossas fraquezas. Exatamente. É importante competir, né? E é Nós importante. precisamos sentir isso, porque isso faz parte de viver, de estar motivada, né? A competição, mas tem que ser uma competição saudável. Eu vou competir com o melhor que eu tenho Olha. e não vou competir. Posso anotar aqui? Pode. Ela tá inteligente, né? Eu não vou competir destruindo ou minimizando ou passando por cima ou puxando o tapete Nossa. do outro. Não precisa, Não, eu quero competir com sabedoria,
Até porque, se eu for escolher outra maneira de competir, a hora que eu chegar lá em cima, eu vou cair, porque eu não vou saber permanecer. Mas quando você compete e ganha por você, você não cai. Porque você não derrubou ninguém. É seu, né? Você não fez mal. Conquista, Então eu né? penso assim, Conquistou. é uma conquista minha. É uma competição saudável. Nas medalhas vem lá, né? Mérito. Mérito. Uau, E esse então mérito isso. é sem puxar tapete, é sem denegrir o outro, é sem jogo sujo, né? É puro. Eu gosto do amor, né? É. Mas eu acredito que é isso. Competir é você ter amor naquilo que você está querendo vencer. Olha aí. Isso me lembrou uma pregação do apóstolo. Se você subiu, você chegou lá, mas a sua alma grita dentro de você que você não é merecedor. Exatamente. Por quê? Porque você não conquistou, você não subiu. É ilegítimo, Ilegítimo. né? Quando Se a gente você levar- sobe puxando. Se a gente levar para aquele versículo lá, né? Que as bênçãos do Senhor Enriquece. enriquecem, não traz doce. Enriquece. Se te tá trazendo doce, então não é bênção do Senhor. Não é bênção. Exatamente. Como nós vimos, acho que essa pregação foi bem na época de uma reportagem que uma funcionária matou a outra porque queria o cargo dela, queria o posto. Quer dizer, daí passou aquela cena horrível, né? No jornal, algemada, sendo levada Coisa muito presa. polêmica. Então, é ilegítimo, né? Não é legítimo. Então, não há necessidade de puxar o tapete. Juntos nós somos melhores. O cordão de 3 Exatamente. dobras, né? É Não isso. se rompe facilmente. Poxa, eu tenho área aqui. Não, quem é que pode resolver isso aqui com esse paciente, com esse cliente, né? Exatamente. A Marlise vai trabalhar mais essa área aqui, melhor, que ela está especializada em adolescente, né? Então, é um adolescente, vamos lá. Porque nós não vamos conseguir fazer tudo na vida, Não. né? Somos mulheres multifacetadas, Claro. né? Mas nós nunca vamos conseguir. É reconhecer, Hoje né? eu estou querendo vir para beira de um rio já. viu, gente? Eu Já. acredito que a gente tem que reconhecer, né? Reconhecer, Até né? onde eu consigo, né? E até Não é onde não. eu preciso para ser melhor. Não, esse assunto eu não consigo. Aqui é uma área que eu não domino, que eu preciso de não ajuda. consigo. É igual e eu vocês, né? preciso de ajuda. Quando o cinto aperta, né? O que vocês fazem? Vamos lá, aposto. Né? Então, E a gente tem que buscar, né? E é todas as áreas. Por humildade de exemplo, buscar o que você- nós buscamos o líder, depois buscamos os apóstolos, buscamos os pastores, né? Vamos lá. Mas lógico, os E às vezes tem apóstolos filhos, é aqueles que, né? né? Faz a cobertura, só quando a Ela coisa quis tá dizer que ele quis feia, mais, né? né? Aqueles que tá, né? Mas como psicólogos também, nós temos nosso supervisor. Olha aí. E às vezes ele puxa a nossa orelha, fala, mas você não entendeu isso aqui? É importante. E esse supervisor, ele tem um Tem um supervisor supervisor, que também. tem um supervisor. É uma hierarquia, É né? uma hierarquia e nós precisamos. Então, como competir sem entender Ninguém, isso? ninguém tem autoridade sem estar debaixo de uma Debaixo de uma autoridade. Debaixo de uma autoridade. Humildade, Exatamente. humildade De reconhecer. É isso. E é complicado esse tema no mundo que vivemos hoje, onde cada um quer fazer sua rota, né? O seu lugar, o seu... Então, entender isso tudo dentro de um sistema, seja ele familiar, um sistema da empresa, né? Vocês são empresários. Exatamente. Um sistema aqui, na igreja, tudo é um sistema. Nós estamos dentro de sistemas. Então, eu entender como que funciona, isso dá tudo certo, gente. É o que diz o texto, a bênção do Senhor enriquece. Com ela não traz desgosto, né? Nem dores. Então, é maravilhoso demais. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Não se rompe. Agora é a Marlise que vai fazer o sorteio. Vamos lá, então, né? Pode tirar o copo ali. Isso. Vamos lá. Você tomar uma aguinha também. Né? E a pergunta de número 2. Uau! Estamos Nossa, como ele é ensinando. organizado, né, menina? Você viu como que ele é todo... Sim. Ele é professor também, né, gente? Então, o método Facilita um pouco, né? Olha que palavra que ele falou, vocês prestaram atenção? Facilita. Facilitador. Facilitador. Ele é organizado. Ele falou, facilita um pouco. A organização traz, né? Facilitação. Exatamente. Sozinho no meio da multidão. Pensamentos diferentes em um corpo que tem o mesmo alvo. Né? Faço parte de uma igreja, mas o meu pensamento é diferente. Como que eu posso unir isso? Como que eu posso, né, estar no meio de uma Aí você multidão? arrasou com essa pergunta. Não, você tem que ler ela de novo, pelo amor de Deus. Sozinho no meio da multidão.
Pensamentos diferentes em um corpo que tem o mesmo alvo, Uau! que é Cristo, né? Uau. Marisa? Uau! Uau mesmo. Então, como o nosso tema é somos todos, juntos somos todos mais fortes, né? Mais forte. Vamos mais Somos longe. melhores. Então, a partir do momento que você entra, né, num ambiente que você está sozinho, você se sente como? Perdido, É. né? E quando você está perdido, o que que você faz? Procura uma direção, procura uma informação, se analisa quem pode te oferecer uma direção, né? Então, hoje nós estamos muitas vezes assim, perdido, né? Sem saber uma direção política, sem saber uma direção espiritual, sem saber de uma direção profissional. Então, a humanidade hoje, ela está no meio de uma multidão, mas no mesmo tempo sozinho, que vem a falta do amor, Exatamente. né? A falta do amor, a falta da humildade. Muitas vezes já está sozinho, por quê? Você procurou ajuda, você se abriu, você buscou, você teve a humildade de pedir uma direção. E aí, E eu vejo muito isso, porque, como a pergunta que ele fez aí, você está no mesmo ambiente sozinho. Mas se o foco é Jesus, Não tem problema. não tem problema, né? Não olhar nem para a direita tem nem para a esquerda. O Deus não é foco, Deus de confusão, Jesus, né? Então, quando a gente tem esse foco que é Jesus, o que Jesus faria? A apóstola ensina muito isso. Quando eu que estou Jesus sozinha, quando eu não sei o que fazer, Faria o que Jesus. faria Jesus? Jesus está aqui do meu lado. Maravilhoso. Então, o que Chega eu vou arrepia, fazer? Inclusive, nós nem Né? colocamos uma cadeira aqui. É verdade, mas ele está Jesus aqui. pode. Ele pode, né? Jesus entrou no E- Shabat, ele já e- está nesse Shabat desde o primeiro sempre, dia, né? mas tá aqui do meu ladinho. E a apóstola, ela sempre fala isso, né? Quando você Obrigada. estiver sozinho, ou quando você tiver que tomar uma decisão e não sabe o que fazer, ou então quando você vai fazer algo, né? Jesus está ali, o Tá que ali. ele faria? Então, esse é o foco, Olha aí, que né? maravilha. E quando a gente tem esse foco, a gente busca, né? Mesmo que dói. Às vezes É. dói, né? Dói. Dói, né? Tem até um filme que, se eu não estiver enganado, o nome é... Eu sou ruim para gravar. O que faria Jesus em meus passos? O que eu faria Olha que nos legal, passos de não sabia. Jesus? Não É conheço. algo nesse sentido. Eu sou muito difícil para mim. Acha pra nós, a gente coloca no vou próximo colocar. Shabat. Né? Então, Bem o que legal. faria Jesus em meus passos? Olha que interessante. Ou dá até pra colocar o link, né, no Né? final desse programa. Eu vou aqui. procurar e vou ver, porque Sim. ele é lindo esse filme. Então, assim, é uma forma de você que está perdido, que está se achando sozinho, né? É buscar. E quem? O Criador. É como o Dadileuza falando de Jesus, é uma vida com propósito, né? Nós temos vários... a nossa missão, o nosso propósito. Qual é o propósito da igreja? Então, como igreja, eu preciso entender o propósito da igreja, eu preciso entender o propósito da minha empresa, eu preciso entender o propósito da psicologia, né? Também me formo esse ano, dá os parabéns. Inclusive, está aqui aquele que foi ao monte, né? Aquele que foi o... Eu estava viajando, ele Ai, é uma apóstolo abriu bênção. lá a inscrição, como que diz o nome? Vestibular. Vestibular. Eu na viagem, eu tinha falado para os jovens, né, que era para eles voltarem a estudar e tal, e como eu sou modelo, eu ia voltar também. E voltou E e... graças a Deus. Obrigada, Ailton. Então, é muito bom. Para você ver, poderia, né, falar, não vou apresentar o que eu sei, né, estou lá, sou professor na faculdade e tal. Porque realmente, gente, você matar isso, uma vez falaram para nós, né, falaram assim, vocês são pastores, vocês ensinam demais. Porque você vai no congresso, né, inclusive meu terapeuta falou, olha, calma Maria, né, chama de Maria, porque eu fico lá no congresso, eu ficava lá passando, e às vezes nem desfrutava ali do congresso. Exatamente. E ele calma essa ansiedade, né? É melhor filtrar e depois, porque nem todo mundo está recebendo aquele ambiente, né? Então, como que é bom ter um mentor? Então, você entender esse propósito é muito bom. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E tem muitas pessoas que mesmo diante de mesmo aqui na igreja, num culto aí,
que tenha 300 pessoas, tem muita gente que está se sentindo só. Pessoas que têm família grande estão se sentindo só. E quem pode preencher isso? É só Deus mesmo. Então, todos trabalhando para um propósito. O propósito desse Shabat é o quê? É tocar seu coração, né? É tocar sua vida. E esse é o propósito. Então, não é ou isso, aquilo. E lógico, né, apóstola, que é importante a gente sempre frisar, nós, como profissionais, e nós somos profissionais, né? A apóstola vai se formar, mas já é uma psicóloga, Receba essa bênção na minha já vida, é essa uma palavra psicóloga. profética. E nós, como profissionais, nós temos que entender que existe uma diferença ciência e espiritual. Sim. E Porém, andam juntos. às vezes a pessoa não alcança o espiritual por questões que ela precisa de um profissional para dar o start, né? Dar aquele... Porque ela tá ali perdida, Dá não uma sabe, chave. né? Mas por quê? Porque tá magoada, porque tá chateada, porque não saiu, Fica muitas ferido vezes, com o da pai, infância, automaticamente ferido com transfere, Deus, né? né? Eu já tive uma amiga minha que tinha um sentimento muito ruim com o apóstolo, e aí ela me pediu, né, no encontro com Deus, para ir conversar com o apóstolo, porque ela entendeu que o sentimento que ela tinha do apóstolo era uma transferência do pai dela para o apóstolo. Então, ali, essa pessoa, ela conseguiu isso, mas tem pessoas que precisam que um profissional trabalhe. Então, assim, não tem concorrência psicologia para quem entende a palavra, para quem ama, né? Não tem concorrência, é uma ferramenta a ser Meu usada. Deus, uma equipe multidisciplinar, ela... É perfeito. E até mesmo procurar o profissional achando que é um problema, né? É. E você chega lá, o profissional se depara que o problema é espiritual. Também. Existe Exatamente. muito Psicólogos isso. que enviam pessoas Enviam. para a igreja. Falou, o seu problema, procura um pastor, procura uma igreja, né? Muita gente Exatamente. que eu Então, já assim, atendi. para nós, casar a ciência e a fé, Fé e ciência. fé e ciência, né? É fundamental, né? Então, é. você vai ver o temperamento, você vai ver o lado profissional, você vai ver o lado espiritual. E o equilíbrio, né? Até é por isso mesmo, né? É Até saudável, mesmo, né? né? É saudável. A psicologia, nós aprendemos que quando a gente pega um paciente ou cliente, dependendo da abordagem, né? Que tem dificuldade naquilo que ele não crê, não sabe, está perdido mesmo, a gente vai ter mais dificuldade para a pessoa encontrar o propósito dele, mas aquele que tem fé é muito mais fácil de trabalhar. Então, isso está na ciência. A fé é um escudo, né? Que a Então, fé sim, você é aquele que protege mesmo, né? Que fortalece naquele Você vai momento. lutando contra os dardos, né? Exemplo, agora, o pessoal todo aí dizer, a maioria, né? Com a cabisbaixa, o Brasil. Não. Quem é o Senhor do Brasil é Deus. Quem você tem crido? E ele nunca saiu do trono. Então, a minha confiança não está em carros, nem em cavalos, nem em cavaleiros, nem em príncipes, né? A nossa confiança está no Senhor. Então, acalma o coração. Deus nunca saiu do controle. Eu estou aqui hoje, tenho 50 anos, né? Não vou perguntar para vocês, não. Ah, tá. 5.0. Mas, assim, tem 50 anos. Edita essa parte. É lindo ter 50, gente, né? Maravilhoso. E eu falo, meu Deus sempre cuidou de mim. Né? Então, a minha mãe partiu, tinha 3 anos, meu pai tinha acho que 13, 14 anos por aí. E, no entanto, até hoje Deus cuidou de mim. Então, por que estás abatida, como diz o salmista, ó minha alma? Exatamente. Por que te perturbas dentro de mim? Olha aí. Que maravilha. Nossa, essa pergunta rendeu, hein? Se deixar... Sim. Vamos ver a próxima agora. Apóstola Luísa, voltando na senhora agora. Já? Você não vai tirar nenhuma para você falar? Eu? Uau! O professor só fica a prova. Só um provocador. Vamos lá, filho. É a pergunta de número 3. Nossa! Ó, sequência! Sintonia. Estamos em sintonia. 1, 2, 3. Ô, Espírito Santo! 1, 2. Eu já baguncei aqui os microfones. Ado. Cada um no seu quadrado. Na minha área de atuação, o que eu posso fazer para promover e levar um conforto e uma esperança para os outros?
cada um no seu quadrado. Na minha atuação, o que eu posso fazer para levar um conforto e esperança Aham. para outras Para pessoas? outras pessoas. Meu Deus, aplicar o que eu recebi de bom, né? Então, quando você acha um tesouro, como diz a parábola do tesouro, Dilma né? achou. Dilma achou um tesouro. Verdade. Eu vou derramar essa graça, essa paz, né? Que o Senhor me deu, que ainda é a minha atuação, pastoreio, enfim, tudo que eu estou achando também no universo da ciência, tudo isso eu sou muito afoita, né? Então, eu não tenho dó embora meu terapeuta ensinou que quem tem dó cria coitado, né? Então, eu não tenho essa restrição de derramar. O meu problema é o contrário. Eu preciso me deter um pouco, porque senão eu vou querer ficar ali passando. Porque aquilo que é bom a gente já quer. Às vezes você olha para a pessoa e fala, meu Deus, mas se entendesse esse propósito, se eu pudesse abrir a cabeça e colocar ali dentro, meu Deus, por que não, né? E aí eu tenho que tratar em mim mesmo, o que eu aprendi também, gerenciar tudo isso, porque desejar pelos outros é igual frustração, né? E você fica desejando que as pessoas leiam. Eu cheguei na terapia muito angustiada, porque eu quero que as pessoas leiam, eu queria que avançasse, eu queria que fosse para os campos, né? Eu queria, né? Então, tá, Maria, mas eles querem, né? É a pergunta. Então, quer dizer, o desejar pelos outros, falei, tá, mas somos apontadores de destino, somos apontadores de caminho. Nós estamos aqui falando também de uma área que eu sempre questiono, seria muito importante se a ciência conhecesse o que nós conhecemos do espiritual e se quem é espiritual conhecesse o que a ciência tem, o que descobriram através das pesquisas, fizesse essa junção, né, trabalhassem junto, embora Jesus é completo, a Bíblia é completa, quando é revelada tudo aquilo que está na ciência, quando você vê as teorias de Freud, quando você estuda o que Freud colocou, simplesmente ele pegou a Bíblia praticamente e colocou ali um exemplo. O pensamento é o ensaio da ação. Né? Freud disse, não é isso? Aí você vai para Provérbios, assim como imagina em sua alma, assim é. Então você vai pegando várias coisas, quem conhece as escrituras, você vai colocando. Então não existe. Agora, a intenção do inimigo sempre foi dividir, é que você falou ali, né? Trazer essa divisão, porque se ele divide tudo que é importante, família, casa dividida, né? Espiritual com o conhecimento natural dividido. Então, como que eu posso auxiliar o outro? É dizendo para você, vem conhecer. A Bíblia diz, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, é dessa forma. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta aí, se deu. Sim, seria nesse mesmo, nesse sentido. Né? No caso, a senhora falou muito bem. A senhora, vou ajudar, continuando fazendo o que eu estou fazendo, né? Qual que é o seu quadrado? O seu quadrado é o ministério. Mas isso aí é muito tremendo, esse quadrado aí. A Edneuza é diretora jornalística, a Marlise é psicanalista, eu sou jornalista. O que eu faço? Na minha atuação, no caso, seria até no mundo secular mesmo, né? E ainda sem ficar afoito, estressado e se intrometendo no cajado do outro. Esse é o quadrado. O quadrado do esse outro. É o quadrado. Então, ou seja, cuida do seu... Meu marido sempre fala, o apóstolo, né, Januário? Cuida do seu cajado. Exemplo, nós temos aqui quase 13 ministérios, se não 13 ministérios mesmo. E aí, se cada um for querer colocar ali né? No do outro, a colher, o ministério do outro, não vai dar certo. Esse aqui é ministério seu? Não. Então, qual é o seu? É esse. Então, amém, obrigado pela dica, mas cuida do seu propósito. Então, eu não vou... Eu acho que deu para entender, né? Meninas? É igual lá no começo, né? A gente já falou, nós podemos... como é? Todos juntos somos mais fortes. Somos melhores, né? Então, eu posso compartilhar com você, com a apóstola, com a Ailton, mas eu não devo querer que ele faça o que é o meu desejo ou o que é o meu dever. E nem eu fazer o da senhora, né, apóstola? Então, eu acho que esse aí, cada um no seu quadrado. Então, assim, é uma forma de respeitar o limite de cada um, respeitar o gosto de cada um. Eu posso oferecer, mas e aí, você quer?
né? E o que eu estou oferecendo é o que você está necessitando no momento, né? Então, É exatamente isso. Eu também Muito penso linda dessa essa forma, pergunta, né? Muito porque profunda. se eu estou no meu quadrado, né? E aí eu preciso derramar em outras vidas, ou então aquela pessoa que chega para me procurar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é respeitar o quadrado dela. É. O espaço, né? Então, aquele quadrado que ela está, eu posso até invadir o quadrado dela se ela me convidar, mas para somar, Olha. sem julgar, sem diminuir, né? Falar tudo aquilo que Deus, né, tem feito na minha vida, o que Deus pode levar Se e for bom, também que ela pode se eu pegar, tiver né? necessidade se for na parte teórica, né, como a apóstola falou, Freud realmente eu admiro muito porque muito que ele fala é bíblico, porque, né? Na verdade, Então, quando você pega ele a é TCC, ateu, quando né? você pega a psicanálise, quando você pega a Gestalt, quando você pega... todo esse... Você vai vendo Bíblia... Eu vejo. Eu né? vejo. Mas os eu pais de vejo. Freud, a raiz de Freud é judia. As pessoas só não conseguem derramar isso porque ela realmente está num quadrado meio que... Muito Meio quadrado. quadrado. Até Jesus, né? A palavra de Deus diz em Apocalipse, se eu não me engano, 3, 20. Eis que eu estou à porta e Bato. E ele está falando isso para uma igreja, quer dizer, a noiva dele. Ele está falando isso para um que já é posse dele, a igreja. Mas ele está dizendo, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele Forte, cearei e ele comigo. É um convite para você. Você quer, né? Então, Jesus, Exatamente. ele respeita disponível. o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos Verdade. escolha, porque as pessoas têm essa tendência de dizer, por que Deus não faz isso? Onde Deus estava quando fulano morreu? Onde Deus estava quando aconteceu isso? Deus está no mesmo lugar, né? Ele está no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele foi para a cruz. Então, ele não mudou. Quem sai debaixo da mão, eu né? sempre falo isso, São as né? pessoas, então ele é o mesmo. E olha para ver que tremendo, né? Até Jesus, que é o nosso rei, né, apóstolo, rei. ele nos deu o livre-arbítrio. Então, ele quis dizer o quê? Você tem o seu quadrado, escolha. O que você vai fazer no seu quadrado. A E vida nós a morte queremos são invadir o perfeito, quadrado do outro, né? né? E lógico, né? Nós vamos ter buscar de onde pessoas... vem, né, toda essa necessidade, né? É. Porque você já notou, assim, a gente vai conversando com um, com o outro, presta atenção. Sempre estão invadindo o outro. Será que é para não se notar, para não ver a si mesmo? sempre Às vezes é. você vai num lugar, você está conversando, as pessoas estão conversando sobre outras famílias, outras pessoas. Então, assim, até mesmo aqui a igreja, né, eu tenho pensado nisso, nesse alicerce, trabalhar, né, com todos vocês já estão nesse processo, mas muitos outros não, das pessoas ter a liberdade. Porque, assim, chega um homem na igreja, aceita Jesus, né? Ah, glória a Deus, ai que benção, meu Deus, esse homem, olha, foi liberto das drogas, liberto disso, daquilo. Mas se chegar uma mulher ali com 10 filhos, cada um de um pai, né? E ainda leva uma vida, vamos colocar aqui, promíscua, e aceitar Jesus, você viu, né? Não que a igreja faz isso, mas Sim. a tendência da porque humanidade. é a mulher, né? É a nossa tendência. Então, assim, meu Deus. Mas se nós ouvirmos essas pessoas, aceitou Jesus, nós tivemos esse trabalho aqui, multidisciplinar, ouvir essas pessoas e ela poder falar Exatamente. Sem ser julgada. sem né? ser julgada. Meu Deus. Gente, eu tenho Eu- 10 filhos, tá aqui. Eu sou mãe solteira, né? Ontem, inclusive, eu li em Provérbios, né? Que fala que nós julgamos. E será que nós pensando que nós julgando o outro, em Provérbios fala, né? Deus não vai nos julgar? Meu Deus. Primeiro tem que tirar a trave, Né? Do seu olho, para depois tirar o cisco do olho. do olho do irmão. Gente, é muito lindo, né? lindo. A E palavra. sempre tem uma questão assim, a pessoa que mais critica é a que menos faz. Menos faz. Então é o quê? É para ela se esconder. Como não o ficar- Freud diz, né? Quando eu quero, quando eu não conquisto, Isso. quando eu não consigo, o que eu vou fazer? Eu vou denegrir para me puxar o tapete. sentir bem. Bem, Até mesmo quando você vê assim, às vezes você olha e fala assim, nossa,
fulano, né? Vamos colocar aqui, ministerialmente falando, né? Tal líder, chegar num ponto que chegou, vamos colocar nome que nós guardar as costas das pessoas, mas mundialmente falando em líderes conhecidos. E que cai no adultério, que é pego dentro do motel com prostitutas, né? E aí você fala assim, mas por que essa mulher, né, bateu ali em cima, tentando, tá apaixonada, não, acabou com o casamento. Mas não é. Inconscientemente, o que a pessoa quer é só derrubar o outro do poder. Né? Não é, você pode ver que a maioria acaba depois que destruiu o casamento do outro, depois que não dá continuidade. Acabou a paixão, acabou tudo. Só queria destituir aquela pessoa do poder. Olha aí, gente. Então, é muito forte. Né? Nós estamos há 20 e tantos anos no ministério, eu já passei por muitas coisas, mas nunca deixei de falar com meu esposo, né? Olha, não me deixe perto de tal pessoa, né? Não é legal, você sai, a pessoa muda a conversa. Então, assim, você ter essa proteção tranquilizadora que é o marido, e você trabalhar como uma só carne, juntos, emparelhado do escudo da fé, você se livra de catástrofe. Né? Então, a mulher amada, ela não é visitada por catástrofe, né? Então, assim, dentro dessa fala da Edneuza aqui, então, isso é muito, muito forte. Muito forte. Você está aí ouvindo agora, pensa, ouve de novo, volta aí de novo, Shabat, escuta isso. É muito pensa forte. assim, então, quando a gente se conhece, é tremendo, é maravilhoso. Né? Edneuza. E vai sobrar. E nós podíamos até, se alguém queria colocar aí uma pergunta, né, no chat, né, Ailton? Para depois a gente... É verdade. Né, no próximo verdade. Shabat a gente está conversando também. Vai sobrar a pergunta do Ailton. Vai. Não, ele não vai voltar na ter próxima jeito. encerrar. Atenção, hein? Ai, ai. Essa aqui é polêmica, E nós aposto. estamos esquecendo mesmo, nós estamos aqui bem à vontade, né? Aposto, a Nem senhora aqui sei. comanda. Meu Deus, é polêmica? Tá gostoso. Mas foi a Edneuza. Foi a Edneuza que tirou. Não, eu sei, mas eu tô falando Ah, que isso tá. aqui a pergunta é polêmica. Ah, tá. Ai, Deus, polêmica. Vamos deixar para o próximo? A senhora aqui determina aí. O horário. Não, Questão o do pessoal aí que não quer assistir tudo, dá pausa, né? Depois volta, Não, assiste mas o eu resto. assisti, porque Ah, tá muito bom, gostoso, né, eu galera? Tá também gostoso. E faz isso mesmo que a apóstola falou, vai deixando aí Imagina como é que tá a temas, né, cabeça da apóstola? Suelaine Vai agora. deixando tema, deixa tema aí, ó, eu gostaria que Isso. fosse Não, abordado tal bacana. tema, e é muito bacana Verdade. isso aí. Porque Né? o Shabbat Shalom, todas as vezes que eu assisti, falou muito comigo. Né? Inclusive, eu gostaria de falar aqui que eu sou a parte masculina que assiste, né? A audiência o masculina. Christian, né? O Christian, o Alex. Walter, o Alex, Alex o Bruno. desde o início. Né? Nós somos aí. Meu E marido... o Alex é daquele que compartilha mesmo. Compartilha Ele mesmo. compartilha, Fala coloca muito na televisão mesmo, e... Ele me ligava e falava, já mandei pra minha mãe, viu? Lá em Isso, Rondonópolis. e ela fala. Edneuza, o irmão se acha, foi o número 4, né? O irmão se acha, só porque tem um ministério, cada um, aí o complemento, né? Cada um tem seu papel dentro da igreja, mas como eu, como membro, devo administrar e manter a unidade. Uau! Essa é a papoca. Dá um seminário, não dá não? Dá. O Ailton caprichou, Nós né? fizemos todo um contexto, né? Dentro, né? Mas menino, você tirou o quê? 3 dias só pra... Pois é, ele realmente Vou. caprichou. Professor, Mas, na né? verdade, Sabe na- elaborar, Não, sabe? mas, na verdade, deixa eu falar pra vocês, os áudios da apóstola foi fundamental. Ah, foi tá. muito bacana. Então, na Aqueles verdade- áudios ali, eu fui Como é que é peguei aquele pro bar, cachorrinho que a gente manda figurinha? Foi muito bom. foi muito Eu bom. agora estaria com aquele menininho comendo pão e te olhando torto. Tinha que ser eu essa polêmica, mas tudo bem. Eu acho que é muito... Na verdade, é polêmico, mas é simples. Porque se a gente for analisar, é o que a gente já falou, né? A gente tem cada um que tem um ministério, ele tem que cuidar exatamente do seu ministério. E o ministério é unidade. Porque como que eu posso ir bem no meu ministério, se eu tenho um ministério, eu posso ir bem no meu ministério, se eu não consigo trazer essa unidade? Né? A unidade é necessário. Nós não vamos a lugar nenhum sem a unidade. Nós já nascemos dependendo de alguém e vamos morrer dependendo de alguém. Imagina num ministério que é para somar, que é para trazer vidas, que é para... Né? Não tem como. E volto a dizer, o ministério, você tem que amar ele.
Aí quando você ama, você traz unidade. O ministério não é um posto, Não né? é um chamado. posto, é só um chamado. É um chamado. Aquele que tem só chamado um não chamado, consegue, né, né? ficar. E tudo bem, se aquele não conseguiu, não significa que ele não... O chamado dele é outro, né? Isso. Ou aquele que não... eu desisti. Tudo bem, tudo tem seu tempo. Às vezes você Descanse não... A antes de maturidade, né? É. E eu acredito que tudo é no tempo de Deus. A gente pode ter, né? Mas quando a gente entende que é o amor, eu tenho esse ministério, mas eu tenho amor, então não é um ministério. É o que você vai fazer com o seu ministério. Olha aí. Então eu peço que não tem como trabalhar um ministério sem a unidade. Não tem. Não A tem. unidade da fé, né? E é aquele versículo, né? Uns nasceram para pastores, outros Para apóstolos, Por isso que temos né, que o respeitar, profeta. né? Olha como que é lindo entender isso, né? Ó, Isso. Ele mesmo deu uns para apóstolos, Apóstolos, profeta, né? O que é o profeta? Não é o ex que eu te digo. O profeta é aquele que vê o povo andando no caminho errado e ele aponta o caminho certo, né? Exatamente. Evangelista, que é o dedo maior, né? Aquele que vai na frente, abrindo caminho, né? Para que o pastor venha apacentar, que é o dedo da aliança, né? Estou usando essa mão aqui, mas é o dedo da aliança. O mestre, que sem o mestre não tem, também tem que ensinar. E o que o apóstolo faz? Ele cobre todos os ministérios, né? Então ele finca a bandeira do reino nos territórios. E o próprio Jesus, o desejo dele antes de morrer, você sabe quando a pessoa vai morrer, ela tem os desejos, né? Sim. Eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. Quero E falar o com tal desejo de pessoa. Jesus, quando ele chamou a equipe, talvez os discípulos até pensou, agora ele vai dar poder, nós vamos jogar bola de fogo, né? Para todo lado, vai deixar o poder tudo para nós. Mas não, Jesus falou que era para que eles amassem uns aos outros. Não é amassemos, né? Ele falou que nós amássemos uns aos outros. Não é amassar. Tem gente que pensa que é amassar. Amassemos um aos outros. Amassemos. Mas Pra é quê? amar. Para que amar uns aos outros? Para que o mundo possa ver e crer que o Pai o enviou. Então, quando há essa unidade na igreja, porque aquilo que nos une é maior do que as nossas diferenças. Claro que há diversidade de dons, até isso. Sempre. De pensamento, mas o que nos une? temperamentos. É a cruz. Né? Então, manter essa... Não é unidade na diversidade. Né? Não é fácil, mas não é impossível. Quando, como vocês sempre vê a gente ministrar. Poxa vida, o Espírito Santo está em você? Tem, eu tenho o Espírito Santo. Então tá, Deus não é Deus de confusão, pronto. Agora, é claro, ser cheio do Espírito Santo, ter os dons ministeriais, os dons espirituais, não significa que a pessoa tenha uma alma saudável. Ai, nunca, né? Não, nunca. Não, nós somos seres humanos, né? Não, E os seres humanos... Por isso precisa trabalhar essa alma, né? Falha. Essa cura emocional. Porque as pessoas acreditam, porque eu Instinto bom, né? vejo por mim, né? Porque eu fui uma pessoa bem resistente, né? Bem resistente mesmo. Ainda bem que encontrou os mais resistentes pelo caminho. Glória a Deus. Flexíveis, E- encontrou os flexíveis. Eu bem resistente, tadinha da minha irmã, orou muito para mim estar aqui. Glória a E eu falo assim que, mesmo que a gente tenha essa resistência, quando a gente vai entendendo, né, o processo, igual a apóstola falou, a gente começa a servir, aí aquelas pessoas que eram amigo da gente, do mundo, eles querem que a gente vire santo. E a gente não vira santo, porque a gente continua com a nossa personalidade. Nós Nosso temos o Espírito temperamento. Santo e às vezes a gente perde ele e tem que falar, Senhor, perdoa. E é isso caminhar com o Senhor. É você tropeçar, mas saber que tem um princípio que você tropeçou e falar, ai meu Deus. Eu Né? levanto, Mas sim. as pessoas te cobram essa perfeição, te cobram essa... Não, nós somos humanos, nós falhamos e, como diz a apóstola, se a gente for santo, a gente vai para o céu. levanta, E eu né? não quero ir para o céu agora. Quando aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo justo. para aperfeiçoar Nós essa estamos obra até o em, dia da sua vida. né? Nós estamos em construção. Construção. E é ótimo Quem é santo entender santifique-se isso, né? ainda, né? Estamos Quem é em sujo, construção. Isso aí. E antes de olhar para o outro, é entender essa construção, né?
E é até a questão, né, tanto no espiritual como no profissional, né? Que por você ser um profissional, eles acham que você não tem problema naquela área, Exatamente. né? E é na área que nós mais temos problema, onde Deus nos usa É, para poder curar os outros. Exatamente. onde nós fomos feridos, As onde que nós cicatrizes vamos hoje, ser né, curados, nós vamos ser usados para ser curados, né? Para curar, né? Curadas pra curar. Eu fui ferido na minha infância. Eu fui ferida na minha infância. Então, onde que eu vou ser o canal de cura na vida da outra? Da criança. Tanto da criança interior, como da criança que está em formação, né? Então, é isso. Tremendo. E aí, muitas vezes, fala assim, mas você não é de tal profissão. Hoje, nós, né, como terapeutas, né, acho que a gente não tem problemas, que os nossos filhos, que a nossa família não vai ter problema. Como diz o Pinel, né, o doutor Pinel? Um Pinel. E a mesma coisa no ministério. Porque é filho de líder. Porque você está nesse ministério. Porque você está na igreja. Gente, Agora, somos seres assim, humanos. A Marlise, ela falou algo assim Exatamente. tão maravilhoso para nós, você que está em casa aí ouvindo isso, o que ela falou foi assim, maravilhoso. O importante é o que nós vamos fazer com o que os outros estão dizendo, né? Como eu não ficar somente reagindo. Eu não gosto de viver reagindo, mas quando eu estou resolvido, então assim, o que eu vou fazer com que essas pessoas estão me cobrando, né? Que eu tenho filhos imperfeitos, eu sou imperfeita, mas eu acerto mais do que erro. Meu marido é imperfeito. Se vocês verem como que eu aposto é nervoso, tem hora que eu falo assim, amor, você conhece os 7 anões? Falei pra ele esses dias. E ele falou, sim, já vi, né? Você sabe qual você é deles? O Zangado. Zangado. A Dunga, não sei o nome dele. É, o Zangadinho. Zangado. Mas ele tem um coração disposto, Deus o usa, ele me usa. E é o nossos mais trabalhador filhos. mesmo. É, Igualzinho. ele é mais trabalhador, É igualzinho. igualzinho. E Mais trabalhador. junto com o Papaléguas, né? Ele Ele é uma mistura do Papaléguas com o Zangado. Então, assim, o que eu vou fazer? Não permitir que as minhas emoções fiquem nas mãos das pessoas. Se eu fosse olhar crítica no meu ministério, estou falando muito alto? Não falo alto. não. Se eu for olhar É críticas... sábado de manhã, o pessoal tá acordando. Pra acordar. Tem mutirão, Tem gente, mutirão, mutirão vai. poderoso na chácara, né? Aê! E assim, eu vou fazer almoço ainda, Olha aí, ó. bem gostoso para eles. Aquele feijão, feijãozinho. arroz, uma delícia. Então, o que eu vou fazer com isso? Não deixar essas coisas me paralisar. Eu preciso o quê, então? Buscar essa cura interior, essas emoções, saber quem eu sou. Né? Então, isso é muito importante quando eu sei quem é o meu verdadeiro eu, que é aquele que se revela somente no secreto, né? Longe de... Então, poxa, saiu um euzinho aqui agora que eu não conhecia. Deixa eu lidar com isso aqui, né? Enfim. Então, achei muito esplêndido essa colocação, porque, assim, às vezes você está em casa, você está sofrendo com o que os outros falaram de você, ou criticou seus filhos, ou que alguém da família fofocou. O que você vai fazer com isso? É claro que é importante, porque eu pergunto para o meu marido assim, sempre, eu sou crente? De verdade? Né? Porque... E é quando uma pessoa começa a dizer sobre você, várias pessoas ali ao mesmo tempo a mesma coisa, como o ministério, as meninas falavam, a senhora é brava. Quando eu vi que mais de 10 falaram isso, então peraí, deixa eu então, no que eu sou brava? Aí umas começam a querer consertar, não, a senhora é autêntica, tá, mas autenticidade demais também é ferida, né? Então precisa... É muito importante. A maneira como eu reajo, vou falar a frase reajo, né? Do Aaron Beck, mas a maneira como eu reajo aos acontecimentos na minha vida revela um nível de Cura, de libertação. libertação. Misturou, nem sei né? se foi Aaron Beck, mas acho que é ele ou é a filha dele. Alguém falou isso aí, esqueci agora. Mas enfim. O problema né? não é o que as pessoas falam, né? É como você vai reagir a elas, né? Como que eu vou fazer? E sim, né? Como a gente estava falando, as pessoas acham que a gente é perfeito porque é crente, a gente não pode errar, né? Ou então como terapeuta, como psicólogo, né? Nós temos nossos problemas, mas nós temos que respeitar o outro, sempre. Agora,
a maneira como reagimos, eu costumo sempre explicar que nós temos um eu real e um eu ideal, né? Se nós não aceitarmos o eu real, nós vamos estar sempre em luta, em brigas, idealizando, né? E tendo problema com várias pessoas. Porque aí você não alcançou aquilo que você quer. E você acaba de, ao invés de vencer, né? De chegar onde você quer, você acaba paralisando. Porque você está tão com medo Muito de, rígido, né? né? Superego. Então, não é flexível, né? Nós temos que ser. A pessoa rígida, ela para. Ela para, não tem como. É o perfeccionista. E ó, tem que Né? entender também, né? Cada um dá conta de si mesmo. E o perfeccionista, Sim. por quê? Que muitas vezes ele acaba não fazendo, porque ele tem que esperar, tá tudo perfeito para ele começar. Marlise, Não, isso vai aí, estar. uma vez eu Eu já fui dessa. pegando e falei assim, cara, por que às vezes eu postergo tantas coisas, né? E aí é o que a apóstola falou bem no começo, o Ailton é organizado. E às vezes, apóstolo, Isso uma baguncinha atrapalha. ajuda. Uma baguncinha ajuda. É, Porque hoje é perfeito demais, Você espera a perfeição e não sai daquele caminho. Você Às vezes precisa desorganizar. Não existe uma perfeição, Assim, né? E outra, melhor o feito do que o perfeito. Porque se eu for esperar eu ser perfeita para fazer algo, Mas se eu esperasse uma pastora perfeita, eu estaria 22 anos lá atrás ainda. Vocês não estariam aqui nessa mesa. e nós Estariam com os numa outra próprios. mesa. É, outra mesa. Gente, esse shabat shalom, Exatamente, porque se a gente ficar esperando... Se eu for esperar me curar para mim poder curar outra pessoa, e levar quantos anos? Vai ter- Então, Até e aí porque- o momento que Eu você esqueci que é o vai, Shabbat, você vai na curando, conversa, né? Até tem aquele louvor, né? Que não vou cantar, tá? Mas que fala assim, né? Deixa Deus me usar. Deixa enquanto... Pode cantar. Canta aí, É por mesmo? favor. Como é que ele é, Deus? Eu não sei. Só sei que fala... Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. E olha, eu acho que assim, ele combina com o livro de Oséias, né? Aquele Sim. marido tão tremendo. Gente, que E é amor. assim, Eu amo né? Oséias. Quando ele pega a Gomer Enquanto ali, né? nós Meu vamos... Deus. Enquanto nós vamos tentando curar, nós vamos sendo curados. Curados. Verdade. É lindo Curados isso, pra... né? Mas é assim, né? É. Sempre E vamos fala aprendendo. cicatriz. Tem muitas Né? vezes que Serve até Sim, pra cura. até é no lindo atendimento, isso. apóstola. Sim, De repente muito. você está falando, dando uma direção. E vem pra você. Aí você para assim. E como que tá lá? Em mim? Como que tá lá? Opa, vamos aplicar isso. Exatamente. Então, né, não é um manual. É fantástico. Olha, eu mesmo Teoria. estou apaixonada pela, sim. por essa profissão Eu linda. passei que... exatamente por isso ontem. Eu fiz um atendimento e quando eu estava explicando para a pessoa, Deu- eu pensei, falei, putz, eu também estou precisando resolver isso. Entendeu? Geralmente é o, Porque é o campo ali, né? é. Que está trabalhando. Porque né? você vai correndo, né? A tal da Vai correria, eu, né? Vai eu nos campos, né? Né? Ai, gente, é tudo muito lindo, Ah. né? Se as pessoas entendessem que nós não somos bonecos, né? É. Nós não somos marionetes, nós somos livres. Agora, essa liberdade é uma condenação também, né? Que Deus nos deu. Eu acredito que essa liberdade que Deus nos deu foi uma condenação. Porque eu preciso escolher. Então, a partir do momento que eu tenho que escolher, causa angústia. Que é, né? E aí eu não posso ter tudo. E então, se Deus escolhesse por nós, era tudo muito mais fácil. Não Se erraríamos. nós fôssemos robôs, era muito mais fácil. Mas Programado, né? Programado. E toda, É aquela toda- questão que toda hoje escolha. você faz algo, vamos para o nosso, né, tanto a terapia como o atendimento do apóstolo, né, uma pregação, enfim. Hoje falou, amanhã a pessoa já quer estar. Nós não somos uma lâmpada, uma tomada que liga e desliga a hora que processo. É um Isso processo. né? Muitas vezes eu preciso, sim, voltar lá, resgatar algo do meu passado, trabalhar, arrancar sementes que hoje eu tenho colheitas indesejáveis na minha vida. Quais são essas Exatamente. colheitas? Identificar, arrancar, jogar fora e semear novas sementes. Né? É um coração machucado de uma esposa. Né? O marido vai precisar trabalhar esse coração se ele a ama. Eu te machuquei, eu te feri, deixa eu arrancar essa semente. Né?
e que foi essa colheita indesejável, né? Como é bom entender isso. Maravilhoso. Porque quando você está tendo aquela colheita, e eu sei disso porque eu tive muito, né? Porque eu demorei, né? E glória a Deus para aquele que tem filho pequeno e conhece esse Deus e conhece como os princípios com os filhos pequenos, porque eu já conheci com eles já adultos, então eu colhi muito. Então mas o bom é que cada vez que eu colhia, eu falava: oh meu Deus, obrigada, estou colhendo agora. Meus filhos não vão colher, porque eu já estou colhendo. É esse entendimento que a gente tem que ter. Não é uma cobrança, por isso que falar em tudo dá graça. E eu tenho dado graça mesmo, em muitos sofrimentos, né? Tenho dado graça, porque é uma colheita e se eu já estou colhendo, eu já estou tirando essa colheita deles. E eles estão melhorando, eles estão aprendendo. Eu demorei, mas eles não vão ter que passar pelo que eu passei. Se eu vencer, eles vencerão, né? Vencerão. Eu sempre falo isso na escolinha, né? Na escolinha dominical, eu sempre falo para eles: vocês estão tendo um privilégio enorme, né? Eu já há 40 anos vim conhecer verdadeiramente Jesus. Então, olha quanto que eu sofri. E eles não, eles têm aquela vida toda. Então, assim, eles não vão, né? E muitas coisas, voltando aqui, né, também, naquela nossa conversa, muitas coisas eu aprendo com eles. Quando eu entrei na igreja, apóstolo, eu levava o Gustavo, que era pequeno, né, na escolinha, mas eu amava ficar lá escutando, porque aquela conversa da escolinha não era a mesma que eu estava recebendo no culto, porque aquilo era muito maduro para mim. Então, eu amava levar ele lá e ficar. Porque aí, ali eu ia aprendendo aonde que eu podia receber ela, lá. Né? Não sabe de nada, inocente. Deus já estava preparando ela para começar a dar aula, né? Hoje dar aula. E nós temos que fluir nesse negócio aqui, porque nós temos daqui a pouco, né? Mais... Apóstola, eu estava aqui pensando, a senhora falou da questão do fluir. Todas as respostas, acho que já ficou bacana. Porque assim... Nós estamos curiosas, né? Vocês querem que eu leia? Eu acho que aquela ali é uma das suas. Não, tudo bem, mas... Vamos só fazer a pergunta, deixa no ar, deixa né? No ar, a gente pode responder no outro. Para dar uma... Tá, porque... Uma pincelada rápida. Porque pegou pessoas assim, que falam pouco. Eu creio que todos, né, apóstolo, aqui que estão acompanhando o Shabbat Shalom eu também. teve ninguém, né? Eu tenho uma dificuldade em falar. Tiveram uma experiência tremenda com esse Shabbat. Eu mesmo, vou sair daqui muito edificado e eu acredito que todos que estão assistindo, né? Vocês pode falar que... tentando falar? 3 mulheres? Não dá conta. É a pergunta de número 5. Nossa, como que sequência, né? A pergunta de número 5. Sequência. E eu acredito que pode ser que fique redundante ou redundante? Como é que é? Redundante ou não, tá? A pergunta é assim, ó. Não gosto da... Porque assim, tudo que nós estamos falando aqui é questão da união. Juntos somos melhores. E o que impede de nós caminharmos juntos? Né? Então, eu observo muito isso aqui e eu vivi muito isso, né? E graças a Deus estou liberto. Amém. Não gosto daquela pessoa, mas Jesus mandou eu amá-la. O que fazer quando eu tenho dificuldade de relacionamento? Uau! Né? Essa é forte. Até gosto de ir lá na igreja. Mas eu não vou com a cara da Edneuza e nem da Marlise, apóstola. A senhora eu gosto, mas eu não suporto ficar perto delas. Isso, o que vai fazer? Vai afastar, não vai ter unidade, certo? E eu vejo muito, eu fiz muito isso. Eu até gosto daquela igreja lá, mas fulano não na nossa, né? Na nossa, graças a Deus, eu nunca tive problema. Foi já veio curado. Em outras igrejas. Algum pastor já tinha curado. E interessante, eu não parava nas outras igrejas. Por quê? Porque eu via o homem, eu olhava para o homem. Eu olhava os defeitos do homem. E eu julgava. Tudo que vocês falaram aqui acontecia. E quando eu aprendi que o meu alvo não é... Né, o meu alvo é o homem. É o Cristo. É Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando olhamos para Jesus, né? Quando olhamos para Jesus. É o foco, né? É o foco. Nem a direita, nem a esquerda, o foco, né? Não é o irmão. E é um exercício, porque, como eu disse, ninguém é perfeito e eu tenho pessoas que eu não concordo, não consigo. Mas
É, um temperamento que eu não... E eu... Identifica, não se identifica. Depois a gente conversa. Vai, então, o que olha, fazer, Apóstola? deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um exercício que eu tenho aprendido muito. E é pela palavra. Porque a gente, se você começar tudo aquilo que você não gosta, ou você não... Né, a personalidade, ou então a maneira como ela conduz, ela tem lá as razões dela, né? Sim. Então, o que a gente tem que fazer? O exercício de amar, né? Como eu sempre falo, e Deus deixou essa ordem. Amém. Então, eu aprendi a fazer esse exercício. Eu me tornei uma pessoa bem melhor quando eu aprendi isso, porque eu era crítica justamente por isso. Ednilson dá trabalho. Porque eu não gostava e falava. Sabe, a mulher né? pequena, você sabe que ela serve para fazer as grandes brigar, né? E aí eu aprendi a amar. Agora eu olho para a pessoa e comecei a amar. Não sou obrigada a conviver junto, Sim. mas eu amo, não critico, eu amo e tá tudo bem. Eu acredito que é um exercício e é uma sinceridade que nós temos que ter, porque mentir também é Não pecado. É. Não amar é pecado, mentir é pecado. Então nós temos que fazer o exercício de amar. Eu penso assim. E o bonito é bem Comportamento, justamente essas diferenças, né? Imagina, é tão diferente um rebanho, é tão diferente as Sim. pessoas, é tão... E tem um momento que aquela pessoa serve para... a pessoa inteligente, ela se cerca de pessoas que faz o que ela não sabe fazer. Sim, né? sim. Então, você vai se cercando dessas pessoas e é incrível, é muito tremendo isso, né? Mas é um exercício mesmo, o que a Ednilson falou. É um exercício. Só o amor. Só. Apóstolo, tira a última aí e vamos lá. Vamos que vamos. E Tchan, vamos tchan, que tchan, vamos. tchan. É porque a gente não aguenta. Curiosidade. E tá gostoso, né, gente? Vou ser bem sincero. Pergunta de número 6. Na vida, tudo passa, até a uva passa. Menos o motorista e o cobrador. Tudo vai passar. Mas por que corremos tanto em busca de algo e esquecemos de buscar o que realmente importa? Apóstola, e o que realmente importa? Uau! É um bom sentido para a vida, né? Temos que descobrir o sentido da nossa vida. E hoje nós temos visto muito a busca frenética, né, por coisas e deixando aquilo que é importante. Né? O ser humano, a família, a busca do reino. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas te serão acrescentadas. Então, quando nós não entendemos que o reino de Deus não é democracia, porque quando houve democracia na Bíblia, você viu, soltaram Barrabás e prenderam Jesus. Né? Então, quando eu entendo que esse reino não é democracia, ele é monárquico, que tudo é do rei, o rei ele dá para quem ele quer, ele tira de quem ele quer, e ele, como rei, se ele, os súditos, né? Nós não somos só os súditos, nós somos princesas, rainhas, que é uma representação do reino invisível na terra. Então, quando a gente entende isso, nós buscamos o reino em primeiro lugar, que é família é projeto de Deus, família é propósito de Deus, vidas, almas, células, que é o que importa, porque tudo é passageiro. Se você ler o livro de Provérbios, Eclesiastes, Provérbios ele ainda está, né, no começo, Salomão com todo vigor, mas quando ele vai ficando velho, ele vai vendo tudo é enfado, tudo é cansaço, tudo é... Vaidade. Ou seja, tudo é vaidade. E parece que não adianta muito você falar. Às vezes você ouve, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Só que isso é uma estratégia do inimigo também, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros, os planos se firmam, os planos se estabelecem. Então, assim, você analisar a vida lá do seu bisavô, do seu avô, ele correu atrás do quê, o que ele perdeu. Tem tanta gente correndo tanto atrás de coisas e tem perdido pessoas. Né? Então, assim, esse desafio de atrair pessoas, de amar pessoas, de abraçar mais, de ter mais paciência, é tremendo. Talvez eu tenha fugido um pouquinho, Não, porque é isso mesmo. borbulha, né, a cabeça da gente, e a gente está nessa busca, tentando fazer tanto uma equipe, tanto uma igreja sair de uma velha religião, né? Muito obrigado, né, claro, a velha religião, que trouxe muita coisa, mas também deixou uma herança muito assim, né? E muito pouco, aqui a cruz ela é horizontal, né? E vertical. Então, é todos os lados, nós precisamos olhar. Vertical e
vertical, né? E obrigada, Marlise, obrigada, né? Então, assim, pessoas, são vidas, o importante realmente é cuidar da família. É claro que você tem que correr atrás, mas se eu entender, buscar em primeiro lugar o reino, e se eu cumprir o desejo desse rei, esse rei vai me abençoar. Em outras palavras, eu costumo dizer, um dia Deus foi com a minha cara e pronto, acabou. Então, quando Deus vai com a sua cara, quando esse rei vai com a tua cara, ele abençoa, ele te dá, a riqueza é dele, tudo é dele, porque dele por ele são todas as coisas. Então, quando eu entendo isso e busco esse rei, não para fazer barganha, eu vou lá, eu vou buscar esse reino e aí eu serei abençoado. Não. A alma generosa, essa prosperará. Então, buscar esse reino porque é o teu prazer. Como diz aquele louvor, vamos cantar? Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E aí, tá muito complicado esses dias você implantar isso, porque nos últimos dias, diz a Bíblia, sobreviriam tempos difíceis. Os homens seriam, diz lá, ingratos, né, caluniadores, desrespeitosos a pai, mãe, né, avarentos, jactanciosos, né? Então há uma lista. Mas nós, como igreja, ficamos com a promessa que Deus também enviaria o Espírito Santo, né? Para que hoje nós pudéssemos ser uma igreja sem essa competição patológica, né? Mas uma competição saudável, porque a competição é necessária. Agora, quando nós competimos sem ter mentalidade de grupo, é diferente. Nós temos que ter mentalidade de equipe. A equipe ela trabalha para o propósito, não por propósito pessoal. Então, nós trabalhamos pelo propósito do reino. Então, para o crescimento de cada um. Acredito exatamente nisso, porque quando nós estamos trabalhando em equipe... Não é equipe. Quando a gente faz uma conquista, você consegue alcançar uma vida, por exemplo, uma vida, né, que está ali desistida, paralisada. Vida, e não coisas, né? Então, o que acontece? Essa vida veio para Deus. Não veio para mim, nem para apóstolo, nem para... É para Deus. Então, se essa competição for para conquistar vidas para Deus, é saudável demais. Você já está na hora, né, de legitimar, né? Vai legitimar já uma equipe de 12, né? Em nome de Jesus. Para onde glória, mais 12 células surgindo. E eu penso que a preocupação das pessoas hoje é ter e não ser. E quando a gente a gente não se confunde, a gente sabe o que quer e Deus abençoa. Porque quem não precisa dizer que é. E nem buscar coisas para satisfazer, porque ela está completa. Hoje é uma pressão tão grande, né, que a gente vê nessa questão, até a família, né, da questão de inserir nos filhos, porque você tem que estudar, porque você tem que conquistar, porque você tem, porque você tem. Querem, né? Não querem se realizar, os pais querem se realizar nos filhos, mas não para ouvir qual que é o seu sonho. O que você quer? Porque o grande problema hoje é a família, né? Então, quando chega um adolescente para um atendimento, é visível quando você começa a ver, a conversar, a atender a estrutura familiar. É tão prazeroso, é tão rápido de entender, é tão mais prático família, né? Quando a família tem uma unidade, tem uma base, mas está só ali desequilibrada um pouco, né? Mas agora quando ela vem toda destroçada, a base desestruturada, a sistêmica, né? A sistêmica da família. Se a família está desestruturada... Quando a família ela está pensando só em ter, meu filho vai ser médico porque vai ganhar dinheiro, meu filho vai ser jogador porque vai ganhar dinheiro. Ele está pensando só em ter. Ou esfregar um certificado, né? Na e cara não é isso, né? O que é que essa criança, né? Porque todos os nossos problemas... Esquece o caráter, esquece a estrutura toda. Né? Na eu estrutura familiar. Pai, ele sempre, desde muito cedo, ele sempre falava sobre isso. Então, os sonhos que o meu pai projetou para mim seria ser uma juíza, advogada, né? E eu que tá nem aí. Se aquela musiquinha existisse naquela época, tô nem aí, né? Só não podia chacoalhar os ombros que você apanhava. Mas, assim, eu já brincava no quintal sozinha de igreja. Então, tá lá, não ia à igreja, mas eu brincava com a escova de cabelo na mão, cantando, às vezes na frente do espelho ali, né? Então,
quer dizer, o chamado, há um chamado, né? Então, assim, é aquilo que está ressaltando ali, né, dentro de você. E não deu outra, né? Olha aí, agora Deus, ele recompensa, né? Ele traz, não que eu estou buscando essa recompensa, mas ele prometeu, por que não usufruir? Né? Merecemos, né? Somos Merecemos. filhos do rei. Está concluindo a faculdade agora, aos 50 anos, no tempo também. certo, no tempo de Deus, tudo é perfeito, tudo é formoso. Se eu tivesse feito, embora estudar é maravilhoso, eu acho que quando Deus nos abençoa, tudo que você põe a mão prospera. Né? Mas quando você tem aquele chamado e é vida, parece que Deus tem algo maior para você. Né? Porque não é império, é reino. É reino. Estar fora do Em propósito, 50 né? a senhora está bem na idade, no amadurecimento, né? Está madura. Quantas experiências, né? Até 80 a senhora pode atender tranquilo. Né? Eu também, gente, pelo amor de Deus. Não, Mas depende da mente, de como que vai estar, né? E eu acredito quem diz muito que tem idade, né? Eu acredito muito que quando os pais exigem tanto assim dos filhos, eles se os filhos ficam fora do propósito deles. E mais tarde vem aí os problemas. Na verdade, vem aí aquele a profissional, fidelidade, né? Não, aquele Aí profissional vem essa frustrado. luta do eu ideal, né? Porque, na verdade, a família idealizou. E sabe que até falei uma vez só que eu ministrei aqui na igreja. eu convidava Tá você na hora de novo. Quase que ela não vem, gente. Aqui, Ai, meu ó. Deus. Viu? Rompeu, nasceu. Eu me lembro até que eu falei isso e algumas pessoas me mandaram que nunca tinha parado para pensar. E é verdade, porque cada reclamação dos pais sempre que o filho não fez isso, que o filho não fez aquilo, não fez... Mas quantos pais será que estão parando para falar da salvação? O pai quer a faculdade, o pai quer que o filho jogue bola, o pai quer isso, mas a salvação do pai quer que anda bem arrumado, ou então os pais querem que casa com alguém, né, que tem uma estabilidade. E mesmo Mas que esse pai está não- derramando o que ele aprendeu, né? Por Exatamente, isso você conhecer né? esse novo pai, falar essa nova linguagem do reino. Isso mesmo, É lindo né? demais. É uma atualidade, né? Por que nós atualizamos em Agora, o tanta meu coisa pai, e não você- atualizamos Meu Deus. os conceitos, né? O aprendizado espiritual. e na vida espiritual. Meu pai era um homem que ele investia muito, ele queria que eu lesse a Bíblia, e eu criança, não queria ler Bíblia. Essa letrinha muito pequena, ele ia lá e comprava um monte de revistas com letras gigantes, né? Para que eu pudesse ler. Então, assim, ele foi um homem muito futurista. Esses tempos eu tive com meu irmão, filho da minha madrasta, e ele falou, seu pai era um homem do futuro. Então, tudo isso que está acontecendo hoje, aos 7 anos, meu pai já dizia que iria acontecer. Ele falou, minha filha, vai chegar um tempo que será assim. Então, mas nessa época não tínhamos, né? Hoje a criança já nasce, o transtorno de tela já está aí, né? No CID-10, né? Já está com comprovações, está lá. Já. Então, assim, CID-10, pessoal, é o Código Internacional de Doenças. isso, Tá? É. Então, viu? Só complicado. Mas vamos fechar, né, meu filho? apóstolo, Porque senão Papo nós tá vamos bom. ficar aqui, Que tá muito Até bom. pro almoço. Até o almoço Eu acho já, que nós estamos gente. querendo almoço, né, Marlise? Aquele Deus. feijãozinho. Ah, mas vocês podiam digitar aí, né? Escrever no chat se vocês gostaram. digita Como mesmo. que Vocês foi? deixa para nós aí um feedback, né? Lá no grupo da igreja. E essa ênfase hoje desse Shabat. Vamos só fechar aqui que nós estamos falando que há vantagens, viu? Há vantagens em cooperar uns com os outros. Vantagens. Você gosta de vantagens na vida? Então, coopera um com os outros. Porque a melhor coisa é dar Dar do que receber. receber, né? É dando que se recebe. Recebe. Eu não posso estender minha mão só para pegar. Eu preciso estender ela também para dar, porque senão o sistema fica desequilibrado. Uma das leis do amor é dar e receber. Então, nós não nascemos para vivermos só, né? Conforme nós já dissemos aqui, que Deus, Ele nos diz, não é bom que o homem esteja só. Tá? Então, a nossa vida ela é destinada ao companheirismo. Como que eu ia fazer isso aqui sozinha? Não tem como, né? Tá aqui o Ailton, o maior tempão dedicando aqui, vocês, né? Tiveram que deixar lá as demandas, né? Então, nós fomos destinados a esse companheirismo e não ao isolamento. Quem cria uma rota de isolamento, queridos, olha, é complicado. E para tirar uma pessoa, um líder, ou alguém, seja psicólogo, quem for, de uma caverna, é só Deus. Claro que nós conhecemos aí o mito da caverna, às vezes você precisa ir lá naquela caverna para retirar, mas você corre o risco de ser morto, como o nosso querido ficar lá. Sócrates, né? Ou ficar lá. Foi Sócrates que foi morto, teve que tomar o veneno.
Aristóteles, Sócrates? Acho que foi Aristóteles, Acho que foi. né? Vamos depois a eu gente acho, descobre, eu acho, porque né? calma que nós Aristóteles. somos jovens ainda. Somos adolescentes. Isso, a gente confunde os nomes. Então não é bom que o homem esteja só, né? Não se constrói nada sozinho. E quem disse isso foi Vygotsky, né? Vygotsky, ele disse que ninguém é uma ilha, né? Ninguém constrói nada sozinho. E muitas vezes por causa das feridas emocionais, que aí vem, né? Tá aqui à disposição, a Edneuza, a Marlise, psicanalista clínica, eu também sou psicanalista clínica já, né? Já pelo Instituto Fazendo a Diferença também, mas ainda estou aguardando o ano que vem a formatura na psicologia. A Edneuza já atendendo, Edneuza? Sim, já, né? já, Onde você estou está atendendo. atendendo? Na clínica do Anilson, ali na frente da... Nossa, vocês da dois juntos, Florença. lá vai botar fogo no mundo. Verdade, Hein? nós estamos Anilson? juntos. Então, por causa, né, dessas feridas emocionais, muitos vivem isolados. Então, sai desse isolamento, sai da caverna, venha conhecer aqui fora, venha conhecer a casa do Senhor. Né? A palavra diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Às vezes você pode ser até um crítico de evangélicos, né? De igreja. Talvez você foi traumatizado por algum cristão, crente, mas Jesus não te traumatizou. Jesus na cruz, ele veio para ser modelo, ele é o nosso modelo maior. Claro que nós somos uma forma que forma, a Edneuza é líder de célula, né? A Marlise lidera as crianças como professora. Nós temos que ser esse modelo, uma forma que forma, mas não é pesado. Não é uma religião, né? Não, é um prazer. É um prazer ver Cristo sendo formado em nós. E para isso, sim, nós sentimos como dores de parto, como disse Paulo, né? Então, Deus, ele é tão tremendo, ele não gosta nada de isolamento, que ele, até a estéreo, ele pode fazer alegre mãe de filhos. Né? Então, eu sou uma pessoa que cresci muito só, apesar de estar rodeado de muitas pessoas, e o Senhor me fez alegre mãe de filhos, tanto biológicos como espirituais. Né? Então, assim, ele me deu essa família maravilhosa, poderosa. Não que eu precise disso para que eu seja realizada, é Cristo quem está resolvido dentro de mim, mas é importante, né? Não tem sem esse relacionamento. Então, e o propósito de nossas vidas, né? Vou fechar aqui, eu até coloquei para não sair muito tema, se deixar, né? Vai. O propósito de nossas vidas, Ailton, Marlise, Edneuza, e você também, a sua Elaine está entrando no ano que vem também na faculdade. Olha, de que legal. Psicologia. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Su. Então, assim, ó, quando eu decido, como que acontece, né? Afeta todos os outros, as minhas. Não tem como você dizer assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim. Não, o que eu faço afeta as outras pessoas. Eu preciso ter Os essa que ética. estão ao meu redor, né? Sim. Né? A ética é como, você viu que lindo, gente, essa xícara, é como se fosse uma lente, né? Você olhar tudo com a lente da ética, é muito importante, tá? Então, as nossas vidas, esse propósito maior das nossas vidas é servir uns aos outros, tá? E servir a Deus e não a nós mesmos, tá? Então, juntos somos melhores, ou seja, então não vamos ficar no isolamento, tá? E você também não, vem, porque Deus tem muito para nossas vidas. E esse foi o Shabat de hoje. Você pode dividir, acho que pode deixar ele com os 3 sábados, né? Aí vai dividir. Tá tão gostoso que assiste num dia só. Não, Então, papo, para nós né? aqui, Leve, para nós né? tá leve, bom. vai. E o Espírito Santo é o dono desse programa, que veio no período de pandemia e não saiu do ar. Né? É um prazer muito grande tocar a sua vida através da palavra, mesmo porque que aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Amém. Né? E quanto mais você derrama, mais você recebe novo para derramar, porque uma caixa de 1000 litros cheia de água, ali ela não serve para mais nada, né? Ela tem que ser derramada, usar aquela água para outra água vir. Então vai servir só para juntar mosquito, água parada, né? Da dengue, aquele mosquito da dengue. Então, que Deus possa te usar. Você está aí me ouvindo, você deseja um casa de paz na sua casa, né? Nós temos aí, vai dar início ao Casa de Paz, os filhos, os agentes da paz, que vão até a sua casa fazer essa campanha. Então, procure alguém que você conhece da igreja, ou procure aqui a igreja, ela estará disponível, aberta ali, a secretaria das 7 às 11, das 13 horas até 17 horas, né? Nós temos ali a pastora Sheila. E procure a igreja de Bicol, tá? Em frente ao cemitério, aqui em Guarantã do Norte. E você que está em outra cidade,
Às vezes o conselho seria você procurar uma igreja mais perto da tua casa, mas eu quero te aconselhar a procurar uma igreja mais próximo da Bíblia, tá bom? Aquela que mais está ali. Como que eu vou saber se está perto da Bíblia? Pô, vai lá, sente. Compromissado. Se o ambiente te cura, te traz libertação, permaneça lá. Mas se esse ambiente te oprime e te faz mal, então procura. Sai dele, né? Em outras palavras. Amém? Então, que Deus abençoe. Obrigado, Marlise. Obrigada, de Neuza. Foi uma honra. Flor de maracujá. A flor mais linda, né, que existe. Ai, que muito lindo. obrigada pelo seu tempo, né? Uma Você teve que honra. trocar uma agenda aí para essas perguntas ficarem excelentes. Coisa Verdade. de professor mesmo. Honra, toda glória ao nosso Senhor. Meu Deus, estou sentindo muito honrada mesmo, porque eu percebi que foram perguntas que não foram assim, perguntar lá qualquer coisa, não. Foram Foram perguntas estudadas. bem elaboradas, bem de Enem, né? Fomos Beijo aprovados. no coração de vocês. Até o próximo, o quê? Beijo. Shabbat Shalom! Shabbat Shalom.